senhor presidente, colegas vereadores, assistentes da casa, público ouvinte. Eu já tinha apresentado já um requerimento tratando sobre esse assunto, mas não tive resposta e, como eu tinha dito até aqui na apresentação do requerimento, se a gente não tiver resposta, eu acho que é um dever desta casa e o compromisso de trazer essa proposta como projeto de lei. O município de São Paulo Potengi, na nossa lei orgânica, ela permite que a gente tenha até 4 feriados municipais. Hoje a gente tem 3. E a nossa propositura é o seguinte: projeto de lei número 38. Eu pedi até ao senhor presidente que se ceder o tempo, que eu possa fazer leitura do material que eu trouxe aqui. Institui o feriado municipal do Dia de Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros e Semana Municipal de Luta pela Água e Combate aos Efeitos da Seca no calendário de eventos do município de São Paulo Potengi e de outras providências. Então, artigo 1º. Fica instituído o feriado municipal do Dia de Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros, a ser comemorado anualmente no dia 16 de janeiro. Artigo 2º. Fica instituída a Semana Municipal de Luta pela Água e Combate aos Efeitos da Seca, a ser comemorado na semana que inclui o dia 16 de janeiro, data do falecimento de Monsenhor Expedito, para a exposição da biografia, acervo cultural de suas obras e apresentação de ações e propostas contemporâneas de combate aos efeitos da seca. Artigo 3. A comemoração instituída passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de São Paulo do Potengi. Artigo 4. O poder público municipal fica autorizado a realizar parcerias com órgãos competentes em matéria de agricultura, assistência social, educação, cultura, meio ambiente, turismo, esporte e lazer, com instituições públicas, com governo estadual e federal, bem como a iniciativa privada para o cumprimento desta lei. Parágrafo 1º. O Poder Executivo editará o decreto disposto sobre o ajuste das datas e a realização e organização de eventos municipais. Então, antes de ler aqui a justificativa, só dizer que a gente está, a nossa proposta é que, se criar o feriado municipal de Monsenhor Expedito, a gente introduzir isso no nosso calendário municipal e também a Semana Municipal de Luta pela Água e Combate aos Efeitos da Seca, que vai compreender o dia 16 de janeiro. Pela luta que ele teve, pela toda a história que a gente tem com relação a isso, ao nosso profeta das águas, a gente criar o feriado, mas também que a gente resiste à criação dessa semana, para que nessa semana, como eu falei aqui, seja feita exposição da sua obra e também que haja discussão e apresentação de propostas contemporâneas de combates ao efeito da seca. Eu trouxe aqui, gente, eu fiz uma justificativa e na minha justificativa eu coloquei aqui em destaque 2 artigos que eu acho que é interessante. Um foi feito pelo padre João Maria Filho, que foi no centenário de Monsenhor Expedito. Eu queria pedir a permissão, senhor presidente, para fazer a leitura desses 2 artigos aqui e finalizar a minha justificativa. Então, no dia 13 de dezembro, festa de Santa Luzia, celebramos também o calendário do nascimento de Monsenhor Expedito. Apóstolo, pessoal, pedi só o respeito a vocês aí, para a gente continuar a leitura aqui. Apóstolo dos simples, humildes, pecadores, alma repleta de ternura, amigo de todos, pastor solícito e zeloso. Sobre ele podemos dizer que nunca se serviu do povo, mas sempre serviu o povo de Deus. Sua postura lembra o Papa Francisco, quando se dirigiu aos dignatários eclesiais. O mundo está cansado de encantadores mentirosos. As pessoas farejam e se afastam do mundo, reconhecem os nazistas, os manipuladores, os defensores das causas próprias, os arautos de cruzadas vãs. É preciso tornar a misericórdia divina acessível, tangível e encontrável. Monsenhor Expedito sempre mostrou um Deus próximo, um Cristo da misericórdia, ferido de amor, cheio de complacência de um mundo carente, sedento de verdade e justiça. De saúde delicada, consumiu-se doando-se aos irmãos, sua mesa em frujal, sua casa despojada, acolhedora, seu sorriso largo e generoso, manifestando-se intimamente com Deus. Era bem franzino, ao ser ordenado sacerdote, quando estava na diocese de Caicó, diante dos mais litúrgicas, para jejum eucarístico, considerando sua fragilidade. Dom Delgado
conseguiu da Santa Fé permissão para que o padre Expedito tomasse água antes da missa tardias. Jamais reclamou desse sacrifício e sempre sublimava. E assim respondeu seu superior: Senhor bispo, meu jejum é temporário, enquanto a fome do nosso povo é crônica e permanece. Dele podemos dizer, como o apóstolo Paulo: fui consultado 3 vezes para o episcopado. A primeira para suceder Dom José de Medeiros Delgado. Já disse de Caicó. Comenta-se que o modo sutil convenceu o núncio apóstolo, dizendo que na igreja não é recomendável haver nepotismo, e argumentou: Vossa Excelência, Reverendíssima, que temos o mesmo sobrenome. A segunda indicação teria sido para a função de bispo auxiliar em Natal, com humildade e sabedoria. Chamou a atenção da nunciatura para que a pessoa do caríssimo congênio Eugênio Salles, futuro cardeal da igreja, com o qual lançaria os alicerces do movimento natal. Por último, foi apresentado para ocupar ser bispo em Mossoró, vacante com a transferência de Dom Eliseu Simões. Era considerado substituto ideal para aquele bispado. Declinou a indicação, alegando problemas de saúde. Monsenhor Expedito primava também por seus conhecimentos teológicos, sua visão pastoral, aberta, social, humanista, bem antes do Concílio Vaticano. A sua luta com as secas e por água imortalizou. Dedicou-se por inteiro à implantação do sindicato rural, à alfabetização de adultos, à educação para a cidadania, à formação dos jovens, à promoção da cultura, aos cuidados com a saúde biológica e espiritual do seu povo. Sua lisura era tanta a tal ponto de ser elogiado pelos que não comungavam suas ideias sociais. Conselheiro, pacificador, profeta na amplitude do eterno, falou em nome de Deus. Ouviu o clamor de seu povo, como os patriarcas bíblicos, embora haja disseção e teses acadêmicas, o respeito à sua pessoa, a ação pastoral, parecem inesgotável e profundida o seu pensamento, a dinâmica do seu apóstolo e a dimensão de sua alegria espiritual. Era um homem pleno do Espírito Santo, irradiava otimismo, coragem, esperança, mesmo diante da dor e do sofrimento, pois continua em sua alma o bem maior, a presença divina e sua graça. Monsenhor Expedito foi, sem dúvida, um dos eleitos de Deus à luz de sua alma. Não se apagará no céu, de São Paulo do Potengi, Rio Grande do Norte. As ovelhas do pastor continuarão revivenciando pelos tempos a flora e a memória daquele que iluminava os caminhos do povo. E tem o segundo, que foi de Waldo Madruga também, que ele escreveu, e ele falou: 13 de dezembro, noite de lua cheia, consagrado Santa Luzia, celebra também o centenário do nascimento de Monsenhor Expedito, de sua exemplação pastoral, social e política. Saiu o projeto das adutoras, está aí com o nome de Profeta das Águas, em seu livrinho de memória pelos caminhos do Potengi, publicado em 1990. O segundo acontecimento que determinou ainda a convenção definitiva foi a seca de 53. Eu e 5 padres fomos com o padre Eugênio visitar o açude Puco de Pataxó, no meu município natal. Lá, chegando pelas 10 horas, vimos um formigueiro humano de caçacos carregando barro e caminhões em costas de jumento. Uma turma nos reconheceu, pois andávamos de batina, e correu ao nosso encontro, deixando um juazeiro. Um deles, parecendo seu líder, foi nos dizendo: seu vigário, tire nós dessa escravidão, pelo amor de Deus. Aí passou a relatar as péssimas condições de trabalho e o pagamento em vale de barracão, longe da família, que levava para a família o fim da semana, não dava para 3 dias. Monsenhor Expedito ajudou a fundar os primeiros sindicatos rurais do Rio Grande do Norte. Também esteve ao lado de Dom Jaime Salles, primeiro encontro dos bispos no Nordeste, realizando a Caminhada Grande em 1958, com a presença do presidente Juscelino. Aí nascia a Sudene, as comunidades eclesiais. Vários também passaram pelo laboratório do Monsenhor Expedito. A paróquia de São Paulo Potengi era uma referência dessa ação pastoral. No seu precioso livrinho de memórias, desde 68, depois da conferência de Medellín, vários bispos me chamaram para contar as experiências dos padres.
Viajei muito, da Paraíba ao Piauí, a Vitória do Espírito Santo. Estive 23 a diocese, no grosso da representação, quando os homens do poder já andavam trombudos com a CNBB. Na década de 90 veio a luta pelas adutoras, levando água para dezenas de municípios do estado, beneficiando milhares de famílias. Projeto que foi concretizado no governo Garibaldi Alves Filho, a adutora que leva água da Lagoa do Bonfim para as regiões Potengi, Trairi e o nome de Monsenhor. Em muitas cidades, o ato da inauguração contou com a sua presença, ele na maior felicidade de vindo de sua alegria com o povo. Esse foi o segundo artigo que foi escrito por Odo Madruga. E, finalizando a minha justificativa, inicialmente em minha justificativa, trouxe 2 artigos que foram escritos pelos padre João Maria de Medeiros Filho e Odo Madruga, no jornal Tribuna do Norte em 2016, ano do centenário de Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros. Faço referência inicial a esses 2 trabalhos, por expressar de forma justa quem foi ainda vivo em nós, Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros, carinhosamente chamado por Monsenhor Expedito. Monsenhor Expedito, que nasceu no município de São Rafael, em 13 de dezembro de 1916. Ordenou-se padre em 19 de novembro de 39. Expedito foi pároco por 56 anos aqui na paróquia de São Paulo do Potengi. Foi o primeiro pároco daqui que só deixou quando faleceu por insuficiência respiratória decorrente de um câncer. Foi 56 anos dedicado a São Paulo do Potengi e aos pobres, aos mais necessitados. Nunca saiu aqui de São Paulo do Potengi. Ele fez parte dos que iniciaram o sindicalismo rural em nível nacional. A campanha da fraternidade, pequenas comunidades surgidas e assentamentos em torno de receptores cativos, da emissora de educação rural, das escolas radiofônicas, as maternidades. Ele teve a mão dele para a vinda do Hospital Regional de São Paulo Potengi, para a vinda do Banco do Brasil, para a antiga maternidade. Durante a elevação do padrão cultural e do clero para melhor servir os irmãos. Durante esses 56 anos, contribuiu na formação religiosa e cidadã de muitas famílias potengienses, deixando um legado imaterial na história de nossa cidade, que, em nosso ponto de vista, tem muito ainda a contribuir como referência cristã e no desenvolvimento de São Paulo do Potengi e região. Através de sua obra, acervo cultural, fé e referência nas lutas pelos mais pobres e ações na luta pelo bem comum da humanidade. A data de 16 de janeiro celebra o momento em que Monsenhor Expedito recebeu do Pai, Filho e do Espírito Santo o dom da vida eterna e a plenitude. E essa data vai servir de referência e gratidão a Deus e a nós potengienses. E será um momento de reflexão por suas lutas, pedindo sua intercessão a Cristo na luta por melhores meios de convivência com a seca e que alivie o sofrimento das humanidades, em especial os que mais precisarem da misericórdia de Deus. Nessa perspectiva, para ampliar o raio de homenagem, cabe também instituir a Semana Municipal de Luta pela Água e Combate aos Efeitos da Seca, comemorada na semana que compreende o 16 de janeiro, como objetivo de exposição da biografia e do acervo cultural das obras de Monsenhor Expedito e a apresentação de ações contemporâneas de combate aos efeitos da seca. Em reconhecimento ao papel de Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros na história e na formação socioeconômica, religiosa, cidadã no município de São Paulo Potengi, fundamentamos a seguinte justificativa: esperamos merecer o apoio dos nobres pares quanto à aprovação do projeto de lei, ao que antecipadamente agradecemos. Palácio do Povo, São Paulo Potengi, 9 de novembro de 2021, que foi o dia que eu protocolei a matéria. Eu falei um pouco aqui, 2 artigos, depois fiz a parte justificativa, o meu entendimento que eu tenho disso, mas eu acho que isso aqui é uma questão de justiça. E como eu falei, o seu Expedito, o pessoal fala muito da Academia de Letras, quem participa da Academia de Letras se torna imortal, né? Eu acho que ele é imortal para nós. Eu tenho certeza que esse problema de água todo em que está lá, está acontecendo em São Paulo, Potengi, está deixando ele triste onde ele estiver. E a gente tem a obrigação de fazer referência a esse dia, esse feriado dia 16. E como eu coloquei no projeto,
para a gente ter objetividade e continuar o legado que ele deixou, que é um legado voltado para a organização social, é um legado que é voltado para a luta pelos pobres, pelos mais necessitados e, acima de tudo, algo que jamais a gente vai poder viver sem ela, que é a seca no Nordeste. Nós moramos no semiárido. Como dizia ele mesmo, São Paulo Potengi está mais ou menos no sovaco do estado. Ainda pega uma pontezinha de agreste e já começa a pontezinha de seca, de sertão. E é importante, fazemos referência a esse dia e que nessa semana a gente tire para apresentar a exposição da sua biografia, seu acervo e também propostas contemporâneas de combate aos efeitos da seca aqui em São Paulo do Potengi região. Então, encerrando, peço só o apoio. Eu acho que é uma questão de justiça, de moral, de ética. É uma questão que a gente não pode deixar de criar isso aqui. E não tenho dúvidas, como eu disse minha justificativa, isso vai contribuir muito com o desenvolvimento de São Paulo, Potengi e região. Muito obrigado, que o plano de Deus cumpra na vida de todos.